Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus e caminha com a gente aqui, está fazendo essa experiência com a Palavra do Senhor aqui no nosso canal. Bem, queridos, hoje nessa quinta-feira, nós vamos experimentar dentro do livro dos Reis a queda de Salomão. O texto vai dizer que Salomão ficou velho. Esse Salomão ficou velho marca para nós que Salomão de alguma forma se acomodou. Não que velho seja acomodado, mas no texto, no contexto, traz essa situação de que Samuel se acomodou. O que é isso? Samuel se acostumou com as coisas de Deus. Samuel se cansou de viver na retidão. Samuel se deixou levar pela preguiça. Samuel, por ter feito tantas coisas, que esse é um perigo quando nós somos pessoas do fazer, um perigo do ativismo. Samuel, ele se cansou. Muitas coisas. Eu já fiz tanto, então agora eu posso me permitir. Eu já fiz tanto e agora estou sentindo o peso. Está sentindo o peso da vida, de ter feito tantas coisas. Se esqueceu de que além de fazer precisa ser e ser até o fim. Porque quando Samuel fica velho, ele deixa de fazer algumas coisas que ele estava acostumado. Só que o deixar de fazer não significa que não pode impactar no meu deixar de ser. Samuel deixou de fazer algumas coisas porque estava velho, mas ele não podia deixar de ser de Deus. Aqui tem um ponto importante, porque muitas vezes a gente confunde fazer com ser. Então, quando eu não posso fazer, eu também deixo de ser. Isso é que nós não podemos fazer. Eu posso pensar, eu posso até deixar de fazer algumas coisas, mas eu não posso deixar de ser de Deus, eu não posso deixar de buscar o Senhor. Então, ou seja, esse Samuel ficou velho também traz para nós que Samuel perdeu as forças, Samuel perdeu o ímpeto, Samuel perdeu o foco. E aí nesse esquema, nesse momento, as suas mulheres vão desviar o seu coração. E ele vai começar a oferecer sacrifícios e incensos em altares de deuses pagãos. Então, ou seja, aqui também tem a importância, como eu falava na leitura de ontem, de nós pensarmos em quem está do nosso lado, nas amizades que cultivamos, as pessoas que trazemos para a nossa casa, as pessoas com a qual nós estamos convivendo. Porque às vezes essas pessoas, elas não vão nos levar para Deus. E aí a gente está bambeando, elas vão nos ajudar a cair mais rápido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a maneira que as pessoas que a gente tem se aproximado, com as amizades que a gente tem cultivado, isso é muito importante. E aí, o coração de Samuel já não vai ser mais todo de Deus. Ele não vai ter mais um coração indiviso, um coração todo entregue e ofertado para Deus. Ou seja, ele começou a ser infiel, porque o coração dele se dividiu. Já tinham outros deuses, começou a acreditar, começou a se permitir. Então ele começou a ser infiel. Samuel começou a viver a infidelidade a Deus. E aí aqui nós vamos ver uma questão muito importante, diferente de... Eu tô falando Samuel, tá? Desculpa, é Salomão. Esses tempos eu tô confundindo Samuel com Salomão direto. Mas Salomão, foi infiel. Só que Salomão é totalmente diferente de Davi, porque Davi também cometeu um pecado, mas diante do pecado que ele cometeu, ele se arrependeu. Porque Davi, ele não era só de fazer, mas ele também era. Ele era de Deus. Então, quando ele percebeu que ele pecou, ele rapidamente se arrependeu. Salomão não se arrepende. E aí Deus vai tirar os frutos da vida dele. Vai dizer que o filho dele vai ficar só com uma parte e o restante do reino vai ser dividido para outros. Então, ou seja, aquilo que Davi construiu, que foi tão frutuoso para Israel, que foi a unificação dos reinos, em Salomão vai se perder. Por quê? Porque pelo pecado que Salomão não se arrependeu, ele se torna estéril, perde a fecundidade. Porque o que nos faz fecundos, o que nos faz dar fruto é a presença do Espírito Santo, é ser cheio de Deus, é fazer a vontade do Senhor. Então a gente precisa se cuidar sempre para que a nossa vida sempre seja debaixo da vontade do Senhor. Quando pecarmos, nos arrependermos e voltarmos para a presença de Deus.
E aí a gente vai ver que Deus vai dizer, eu só não vou te tirar tudo, vou deixar para o teu filho uma só cidade, uma só nação, por conta do seu pai Davi. Então a gente vai ver que Davi era tão bom que Deus vai honrar a memória de Davi. Então nós precisamos também ser esses, onde Deus se recorda de nós. Deus se recorda dos bons frutos que demos e das boas coisas que fizemos na nossa vida. Nós vamos ver no Evangelho que Jesus vai para essa casa, né, para descansar. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, porque ele queria ter um momento de descanso, um momento a sós com os discípulos. Mas a gente vê que Deus nunca descansa, Deus nunca para, porque a obra de salvação precisa acontecer. Então vai aparecer essa mulher, uma mulher e um problema. Só que ela era uma mulher estrangeira. E aí ela vai sofrer uma rejeição, entre aspas, uma rejeição de Jesus, que vai dizer para ela, mas não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Então, mas na verdade isso não é uma rejeição. Jesus está querendo provar para ver se aquela mulher está disposta ou não. Quando ele diz para ela, não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, ela poderia ficar revoltada, pensar, esse cara não serve de nada, e ir embora. Mas ela permanece e diz, sim, mas os cachorrinhos também se alimentam com as migalhas que caem da mesa. Talvez você não vai me dar tudo, mas o que você me der eu aceito. O pouco que você me der, a migalha que você me entregar, eu vou aceitar e vou acolher. Então olha, além da fé, a humildade dessa mulher. Jesus, o pouco que você me der, eu já aceito. Essa também tem que ser a oração muitas vezes de muitos de nós. Jesus, eu não quero muito, mas o pouco que você me der, eu já aceito. Porque o pouco que Jesus deu, que era aquela migalha, já curou a filha dela. Quando ela chegou em casa, a filha estava liberta do demônio. Então, às vezes a gente quer coisas grandiosas da parte de Deus e não está disposto a acolher o pouco que muitas vezes Ele está disposto a nos dar. A gente quer muito, mas Deus Ele quer nos dar o mínimo, o necessário, o suficiente para aquele momento. Então a gente precisa se acostumar, Senhor, o que você me entregar, o que você me der, eu acolho, eu aceito. E aí ela, por ter perseverado e mostrado humildade de querer as migalhas, ela recebeu. Então talvez na nossa vida esteja faltando essa humildade. Senhor, o que você me der, eu aceito e eu acolho. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê esse coração generoso e aberto, para que o que chegar a nós, Senhor, da tua parte, o que vier de ti para nós aceitamos, Senhor, nós acolhemos, ainda que sejam migalhas, ainda que seja pouco, ainda que nós pensemos que merecemos mais. Não, Senhor, nós não merecemos nada e queremos o pouco, o necessário e essencial que tu pode nos entregar. Coloca, Senhor, na nossa mesa, nas despensas das casas, no nosso coração, o necessário, Senhor. Não o que achamos que merecemos, não o que a nossa vaidade deseja, mas o necessário, Senhor. Nós queremos o necessário, porque aquilo que tu nos entrega é suficiente para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.